De Criciúma. Tati, bom dia, prazer em recebê-la aqui no estúdio da Massa FM. Anderson, assim, estou muito alegre com esse momento de estar aqui contigo. Acho que eu começo com o pé direito. Primeira entrevista que eu dou depois do nosso anúncio da candidatura, pré-candidatura a deputado estadual, né? E a ti, enquanto profissional, enquanto ser humano, né? O meu respeito, admiração. Aos teus ouvintes também eu peço licença para conversar um pouquinho, né? Para que a gente possa trocar ideias e se colocar à disposição, né? Da cidade de Criciúma, da região sul, né? Para daqui a pouco estar na Assembleia Legislativa trazendo boas pautas, bons temas, né, e fazendo boas proposições para mudar a vida das pessoas. Dá para encarar assim como uma reestreia? Dá para encarar como uma reestreia. Eu acho que a vida ela é dinâmica, né? Ela é movimento e a gente vive em transformação. Eu, como psicopedagoga, acredito muito no aprendizado, né? Que a vida é um grande aprendizado. Então, esse tempo que eu dei, né, que eu voltei para a minha questão profissional, atuando, né, em diversos campos, principalmente em faixa etárias, desde criança, adultos, jovens, idosos, né? Enquanto profissional que acredita no ser humano, né? Esse tempo fez com que eu refletisse também a minha posição e o meu olhar político. Então, eu acredito que é sempre um começo. Você tinha pensado e se posicionado para dar um tempo, realmente, você deu um tempo, mas deu de política por enquanto. O que te fez voltar ao cenário, Tati? Anderson, passei um bom período assim da minha vida sempre acompanhando a política, porque eu acredito que a política é uma ferramenta para transformar a vida das pessoas, então a gente não pode se afastar completamente, mas eu havia decidido de alguma forma que eu iria ficar distante de cargos públicos, né? Porque eu também precisava retomar a minha questão profissional e me ver enquanto Tati, profissional, educadora, né? Que é a área que eu gosto, a educação, né? Acredito muito na educação como uma área que a gente pode movimentar e que a gente pode também dar um caminho diferente para as pessoas, né? Mas dos últimos tempos eu tenho percebido que a política, o espaço público, eu não posso negar uma missão talvez que eu tenha comigo, né? E resistir a isso. Então eu disse, olha, deixa acontecer, né? Eu vou me posicionar de forma que eu vou permitir talvez a minha volta, mas não uma volta em que eu queira muito, mas uma volta em que realmente é para eu estar no momento certo, na hora certa, né, dialogando com as pessoas certas. Eu vejo que cada pessoa que a gente encontra é um momento de a gente trocar ideias, de a gente tirar dessa pessoa que ela tem de melhor, né? Então é com essa proposta que eu venho, né, novamente me apresentar enquanto pré-candidata a deputada estadual. Você hoje está afiliada ao Patriotas. Nesse contexto, nessa configuração, tem boas perspectivas para o processo eleitoral? O Patriotas te oferece isso? Sim, Anderson, sim. Nós temos uma nominata hoje de 42 pré-candidatos a deputado estadual. Então, é uma nominata com um número legal de candidatos. Sendo que desses 42 nomes, na avaliação, né, das lideranças partidárias, nós temos 6 nomes, né, que despontam no sentido de votação, porque já foram para a urna. Então, de alguma forma, já tem, né, um registro significativo de como que é o seu desempenho na urna eleitoral. E aí, desses 6 nomes, a gente acredita que faz legenda para um deputado estadual. Na avaliação partidária, talvez 2 deputados, né? Há uma grande expectativa que, com essa nominata de 42 deputados, pré-candidatos, a gente consiga eleger, então, 2 deputados estaduais pelo Patriota. Então, e a perspectiva é muito interessante porque não tem nenhum figurão. Então, nós estamos indo de uma forma justa, assim, né? Acho que cada um vai fazer o seu trabalho de uma forma muito respeitosa, mas a gente avalia que é em torno, se nós conseguimos atingir a meta de 15 mil votos até 12 mil votos, a gente consiga uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, nessa projeção, é uma projeção muito positiva, assim, né? A gente sabe que uma campanha eleitoral é algo que é difícil, né? Principalmente no momento em que a gente vive, em que as pessoas estão desacreditadas. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho, eu acho que a gente já mostrou, né, durante 8 anos como vereadora como que a gente faz, né? Eu não vou chegar aqui prometendo, mas sim mostrando o nosso trabalho e agora numa perspectiva de um momento diferente, que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa inovar, que a gente precisa ter criatividade, que a gente precisa ter vontade de trabalhar, né? E é com essa ideia que eu venho ressurgindo de novo, né, para esse cenário político. Você, em 2021, teve uma experiência de um período na Assembleia Legislativa, quando houve a licença do deputado Maurício Skudlark. E nesse período atuou
educação e também a questão do idoso. São duas pautas que vão estar na campanha? Com certeza, Anderson. Assim, eu volto a falar, na minha atuação como psicopedagoga, me abriu muito o olhar dessa perspectiva da importância da educação, desse debate que a gente tem que fazer. E não é só cumprir o currículo escolar, mas a gente pensar na saúde mental dos nossos estudantes, na saúde mental das famílias dos nossos estudantes, né? Como que a gente tem que ter esse aparato enquanto processo educacional e processo de aprendizagem. Né? Hoje, a cada dia, a gente vê o aumento de distúrbios de aprendizagem, de transtornos de aprendizagem, de fatos que impactam diretamente no aprendizado do nosso aluno. Né? E eu falo aluno em todas as faixas etárias, porque agora, né, eu sou licenciada psicopedagoga da universidade, e na própria universidade a gente sente isso. Né? Então, a educação, esse olhar em que a gente tem que trabalhar a formação dos nossos educadores, né? E esse aparato todo para que a gente tenha qualidade de educação. E também a pauta do idoso. Né? Foi onde eu me encontrei também profissionalmente, dentro da gerontologia, Anderson, trabalhando a estimulação e reabilitação cognitiva com os idosos. E é algo assim que a gente tem que pensar, não só nesse campo, né, onde os profissionais que atuam diretamente têm que estar extremamente preparados, mas a gente pensar enquanto política pública para o idoso. Nós estamos envelhecendo. E estamos caminhando para lá, né? Eu já estou com 40 e lá vai um pouquinho, né, Anderson? Então, e é um processo que a gente vai passar. Não tem, quem quer viver vai ter que passar pelo processo de envelhecimento. Mas aí nós temos escolhas para fazer, né? Escolhas pessoais de como que a gente vai viver esse momento com qualidade, né? Com consciência, mas também a responsabilidade do poder público com o idoso. Né? Como é que estão os nossos idosos que de repente não têm uma estrutura familiar em que possa estar com esse idoso em casa, com qualidade, que vai ter que ter um centro de geriatria para fazer o atendimento, residenciais geriátricos, com profissionais qualificados, com profissionais que, além de dar amor, estejam preparados tecnicamente para esses idosos, né? Então, enquanto deputada estadual, né, caso a comunidade nos escolha para representar, a gente vai levantar muito forte essa pauta, né, da questão do idoso também na Assembleia Legislativa. Bom, ainda nessas duas bandeiras prioritárias aí, tem a questão da educação que você fez referência, Tati, e que foi fragilizada o processo de aprendizado em função da pandemia. É uma preocupação também, né? Com certeza, Anderson. Assim, por isso que eu falo da questão da saúde emocional também dos nossos alunos, né, dos nossos estudantes, mas também tem questões assim como, por exemplo, o processo de alfabetização. Muitas crianças, né, acabaram atrasando esse processo em função da pandemia, né, fatores que vieram à luz da dificuldade, né, nessa questão do aprendizado que a pandemia nos trouxe, que nos traz um alerta para que a gente esteja também preparado e sanando, mas também trabalhando de forma preventiva, né? Porque quando vem essa dificuldade, né, que a pandemia nos trouxe, que foi um momento muito difícil, não só de perdas de pessoas que a gente ama, mas também de setores que nos apontaram como que está a saúde, como que está a educação, como que está a assistência social para dar esse aparato, né, para a comunidade, nos faz com que a gente pense e projete lá na frente também, né, para que a gente também trabalhe de forma preventiva. Então, sanando na questão da educação essas dificuldades, mas também pensando a longo prazo como que a gente pode equipar, formar, preparar, né, esse setor educacional para que a gente dê, né, a qualidade de educação que os nossos estudantes merecem. No período que você estava deputada, surgiu a pauta da pavimentação do Porto Seco. A questão infraestrutura também vai para o processo eleitoral. Com certeza, né, Anderson? Eu acho que a questão da infraestrutura significa desenvolvimento econômico, significa geração de emprego, e a gente não pode fechar os olhos para essa questão e precisamos trabalhar fortemente. Quando a gente assumiu como deputado estadual, mesmo por um curto tempo, nós fizemos a solicitação da pavimentação do Porto Seco, porque entendemos que ali é um lugar onde a questão do transporte, né, a gente passou por momentos em que a gente viu que se não tiver o transporte rodoviário, o transporte para que nos traga o que a gente precisa para a nossa sobrevivência, o impacto que isso dá, né? Então, a gente trabalhou firmemente, a deputada Ada De Luca foi nossa parceira, onde a gente conseguiu 5 milhões, né, para a pavimentação do Porto Seco. Isso já está na conta, já começou a obra, e aí a gente fica feliz porque, assim, eu digo que o tempo ele é relativo, quando a gente se dedica, de alguma forma o resultado vem.
Então, com certeza, essa questão da infraestrutura vai ser também uma das nossas pautas na Assembleia Legislativa. Algumas pautas e bandeiras que você adotou como vereadora, por exemplo, essa proximidade com o eleitor, do gabinete itinerante, é algo que, se eleita, se mantém? Com certeza, Anderson. No gabinete, eu digo que meu coração bate forte quando eu falo no gabinete itinerante, porque foram os momentos que eu tive mais aprendizado e eu tive a certeza de como que as pessoas podem colaborar, que não é eu, né? O mandato é nosso, quando a gente colabora. Eu vinha lembrando, eu disse assim, o que eu vou, né, falar de interessante para o Anderson e para os ouvintes para marcar essa questão do gabinete, por exemplo. Eu lembro quando eu estava no gabinete no bairro Maria Céu. E ali no bairro Maria Céu, quem conhece a rodovia Luiz Lazarinho, com a ligação com a Venceslau Braz, que é a subida do Hospital Santa Catarina, sabe que no passado muitas pessoas morreram ali atropeladas. E aí eu estava ali no gabinete itinerante e a comunidade veio para participar. E aí o João Batista veio com um papelzinho na mão, Anderson, e um desenho à caneta. E ele sugeriu uma proposta para resolver o problema dos acidentes ali naquela região. A gente chamou na época o presidente do Criciúma Trans, sentamos, os técnicos avaliaram que tecnicamente era permitido e foi feita uma alteração que foi pequenininha, né? Porque na verdade lá precisava de uma atuação mais forte, né, do poder público, mas naquele momento, aquela alteração que era só mudar o trânsito para a rótula, de lá para cá a gente não ouviu mais falar em acidente, não ouviu mais falar em pessoas que perderam a vida em função da questão do trânsito. Então, eu só era uma mediadora naquele momento, né? Quem deu o caminho foi um cidadão que morava no bairro e que estava lá o dia a dia sofrendo com aquelas questões. Então, o gabinete para mim é muito representativo, né? Porque a gente dá voz para as pessoas e a gente serve como um instrumento para que a gente possa mediar essas questões e sanar as dificuldades da comunidade, pensar futuro, né? E com certeza ser representante das pessoas. E é uma estrutura relativamente simples, uma barraquinha, uma cadeirinha, uma mesinha, deu, né? Não, mas a gente foi aprimorando, né? Eu lembro do nosso primeiro gabinete itinerante, a gente tinha aquela tenda que montava, e aí deu um dia de vento, e aí cada um de nós segurava de um lado, porque senão a tenda ia voar, né? Então é isso mesmo, é uma tenda, uma mesinha de plástico, a gente bota um cafezinho e ali a gente fica à disposição da comunidade. É claro que como deputado estadual a gente precisa reformular, né? Porque daí a gente precisa trabalhar os municípios, mas o gabinete vai estar presente. E deu tão certo que hoje outras pessoas, e eu fico tão feliz quando eu vejo, né? Tem deputados federais, né? De nome forte a nível nacional que hoje fazem gabinete itinerante, né, que foi minha colega na Fundação Lema, né, na nossa formação, e que faz o gabinete itinerante, né, colegas, né, aqui da região, vereadores de São Paulo. Então, eu acho que o gabinete é uma grande ferramenta que a gente tem de se aproximar das pessoas, né, que eu acho que essa é a nossa principal missão enquanto parlamentar. Não só pelo retorno, pela reestreia, recomeço, enfim, mas em um cenário onde a política passou a ser feita a ferro e fogo, é uma campanha mais desafiadora? Eu estou indo, Anderson, no sentido de não entrar no ferro e fogo. Eu vou para o debate propositivo, apesar de que a gente sabe que no dia a dia vai encontrar, né, essa questão das extremidades, mas eu vou no sentido de trabalhar o debate onde eu posso ouvir a todos, né? Eu acho que a questão ideológica, a gente pode ter as nossas percepções, né, os nossos pensamentos, isso é importante, a gente tem que respeitar cada um, porque a gente pensa o que a gente vive. Então, né, eu aprendo, nos meus atendimentos psicopedagógicos, eu procuro me despir de qualquer julgamento, então a gente é justamente o resultado da nossa formação, então eu vou respeitar a opinião de cada um, mas eu vou numa questão propositiva. Acho que tem questões que todo mundo quer, independente da ideologia. Todo mundo quer saúde pública de qualidade, todo mundo quer educação pública de qualidade, né? E a educação como um todo de qualidade. Todo mundo quer estrutura para que a gente gere emprego, movimente economia. Então, assim, são pautas que todo mundo quer. Então, eu vou focar nesse debate. Né? Vai vir, de repente, os debates mais acalorados, mas eu acho que aí cabe de cada um também saber o limite, saber se respeitar, porque eu acredito que a política, acima de tudo, precisa de mais amor e mais respeito. A primeira eleição para a Câmara de Vereadores, se eu não estou enganado, e aí você me corrige sem problemas, foi uma campanha que tinha um carro lotado, o Daniel, o falecido Ney, distribuindo panfletos.
da mãe, a mãe junto. Foi basicamente isso. Como é que é a estrutura para essa campanha? Ai, Anderson, é bem parecida. Acho que a reestreia é bem parecida até nesse sentido, assim. Como foi uma candidatura de último momento, realmente foi questão de dias que a gente definiu. É uma estrutura muito enxuta, assim, né? A gente vai... E nós queremos fazer uma campanha em que a gente dialogue, em que a gente converse, em que as pessoas percebam que a gente está levando justamente o que a gente pode apresentar, né? Que é essa dedicação a esse trabalho. Então vai ser uma campanha, assim, né? De gastar sola de sapato, né? Eu estou com muita vontade de fazer essa retomada mais intensa, né? Onde a gente vai estar em contato com as pessoas e com a família junto, com os amigos, né, em quem acredita na gente, que nunca nos deixou, né, e sempre acreditou e confiou. Não tem relação com a campanha, mas o Vitor é a terceira geração política da família? Com certeza! Né, o nosso meninão, hoje presidente do DCE, né, Anderson, tem também feito um trabalho lindo, maravilhoso, né, um menino com coração gigante e que desde pequeno sempre esteve com a gente. Muitas vezes compreendeu minha ausência, tanto ele quanto a Clara, né? Porque quando a gente está nessa função, a gente se ausenta muitas vezes, mas eu, graças a Deus, sempre tive uma família muito próxima e unida, no sentido em que a gente sempre foi parceiro, né? Então o Vitor, assim, com certeza, eu vejo ele com uma trajetória muito linda e eu vou estar ao lado dele, né, nessa caminhada, porque acredito que ele também vai fazer a diferença e também vai cumprir uma missão importante. Tá certo. Tati, obrigado pela vinda aqui ao estúdio. Anderson, muito obrigada, tá? De coração. Estou muito feliz. E, assim, daqui a pouco a gente vai se encontrar na rua. Hoje a gente ainda é pré-candidata, né? Mas eu estou extremamente aberta para ouvir. Quem puder, acesse as redes sociais. Tati Teixeira SC, Tati com TH, porque o meu nome é com TH, Anderson. E nessa campanha nós assumimos o TH, né? A mãe escolheu Tatiane e o pai escolheu H e 2 N's, quando foram me registrar. Então é Tati, né, Teixeira SC. Segue a gente lá nós vamos apresentar propostas e estamos abertos também para ouvir a todos, para que a gente possa fazer juntos essa caminhada. Um abraço a todos. Tudo de bom. Forte abraço. Muito obrigado. Conversei com Tati Teixeira, pré-candidata pelo Patriotas a uma vaga na Assembleia Legislativa.